Bom, vamos lá, vamos resolver a questão 4 da lista 2, a lista de pêndulo e energia. Essa lista, o link para ela está na descrição do vídeo, beleza? Vamos lá. Bom, a pergunta é a seguinte. Na figura abaixo, nessa figura aqui, um pêndulo físico é formado por um disco uniforme de raio 2,35 centímetros, sustentado em um plano vertical por um pino situado a uma distância 1,75 centímetros do centro do disco. Está aqui o centro do disco. O disco é deslocado por um pequeno ângulo e depois liberado. Então, vale nosso pêndulo físico. Aí ele pergunta, qual é o período do movimento harmônico simples resultante? Basicamente, a gente tem um pêndulo simples, um pêndulo físico, só que esse pêndulo físico é formado por um disco. Então, qual é o período de um pêndulo físico? O período vale 2π raiz de I sobre mgh, onde I é o momento de inércia com relação ao eixo de giro. A massa, a gente não tem, mas vai cortar. Gravidade e a altura, esse Hzinho aqui é o seguinte, é a distância entre o pino e entre o eixo de giro, no caso, e o centro de massa do objeto. Beleza? Então, a gente tem tudo que precisa, certo? Um dado que não está na pergunta e que seria necessário é o seguinte, o momento de inércia de um disco. O momento de inércia de um disco é dado por meio de mr ao quadrado. Beleza? Vamos lá, então. Um detalhe é que esse momento de inércia é do centro de massa. Se tivesse um eixo passando pelo centro aqui, já que ele é homogêneo, pelo centro de massa, o momento de inércia seria a resistência à rotação desse objeto, é meio de mr ao quadrado. Mas o pino, o eixo de giro, não é o centro de massa. Está deslocado. Paralelamente deslocado. Quando isso acontece, o novo momento de inércia, pelo teorema dos eixos paralelos, é momento de inércia do centro de massa, mais um termo pelo fato de que esse eixo está deslocado. Então, mais um m e essa distância ao quadrado. Beleza? Então, não posso colocar o momento de inércia do disco, porque o eixo de giro não é o centro de massa. O eixo de giro está deslocado e, pelo fato de estar deslocado, eu preciso levar em conta esse deslocamento. É diferente a dificuldade de rotação com relação ao eixo que passa pelo centro e com o eixo que passa deslocado. Por isso eu tenho que levar isso aqui em conta. Então a primeira coisa que eu calculo é o momento de inércia. Esse momento de inércia vai dar meio de mr ao quadrado mais md ao quadrado. Não vou substituir os valores por enquanto não, depois eu substituo. Vou colocar um mzão aqui só para manter a notação. Substituindo o momento de inércia eu tenho 2π raiz de meio de mr ao quadrado mais md quadrado dividido por mgd, porque essa distância entre o centro de massa até o eixo de giro é d. Então essa fica a minha expressão. Não depende da massa, então não preciso da massa, por isso ele não deu. Isso vai ficar, deixa eu colocar isso separado, vai ficar 2π raiz de r ao quadrado sobre 2 mais d ao quadrado dividido por gd. Beleza? Eu tenho tudo. Aí é só substituir os valores. Isso vai dar 2π raiz. Quem é o raio? 2,35. Agora vamos ter que converter isso aqui, porque a gravidade está em metro por segundo ao quadrado. A gente vai converter tudo. O 2,35 vai ser um 2,35 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Tudo isso dividido por 2, mais o d, 1,75 vezes 10 a menos 2. Está ao quadrado também, né? Isso aqui é ao quadrado. Dividido por 9, isso aqui está tudo dentro da raiz, hein? 9,78 vezes 1,75 vezes 10 a menos 2. Quando a gente faz essa continha... Oi? Não entendi. Gravidade 9,81. Não, poderia ser, a diferença seria muito pequena. Eu vou usar 9,78. A gente vai usar 9,7833. Mas se você colocar 9,8 vai dar um valor muito próximo. Então não vai fazer tanta diferença. Esse período vai dar 0, dá quanto? 37? Aproximadamente 0,37. 0,37 segundos. Tranquilo? Veja, esse problema foi resolvido para um disco. Mas esse objeto poderia ser qualquer outro objeto. Um objeto real. Poderia ser uma barra,
Se fosse uma barra, o momento de inércia do centro de massa seria 1 sobre 12 ml ao quadrado. Se fosse uma esfera, aí teria um outro momento de inércia que eu não lembro. Enfim, mas isso seria dado. Então, dependendo do objeto que você tem, você vai ter um momento de inércia diferente. Mas para todos eles, é pêndulo físico, período 2π raiz de I sobre mgh. Onde I é o momento de inércia com relação ao eixo de giro, você tem que usar o teorema dos eixos paralelos. Não basta colocar só o momento do centro de massa, tem que levar em conta esse termo, e o resto é fazer conta. Entenderam? Beleza? Exato.